pesquisa sobre a esfera pública brasileira sempre apontou de forma sistemática para suas limitações históricas e o seu impacto no cotidiano dos brasileiros. E aí começam os problemas, então. Corrupção, impunidade, autoritarismo são significantes muito antigos no Brasil e permeiam a nossa esfera pública em um nível que vai muito além do da política institucional. Outras arenas do espaço público no Brasil, como vocês sabem, são igualmente complicadas. As ruas, as praças, os nossos parques são atravessados pelo peso da criminalidade e da violência, pela ainda pesada marca da desigualdade social. Muito se discutem os problemas sobre o espaço público no Brasil, e essa discussão mudou muito pouco em tom. Mudou um pouco em tom, mas não em intensidade, desde que eu conduzi a minha pesquisa no começo dos anos 90. Do começo ao final dos anos 90, e na primeira década do século XXI, o Brasil mudou, não há dúvida. Mas será em que medida mudaram as representações sobre a esfera pública no Brasil, que de certa forma são tão antigas quanto o próprio Brasil? Sem qualquer entusiasmo, eu sou obrigada a dizer que a minha aposta seria a de que mudaram um pouco. Mas deixem-me apresentar aqui os eixos centrais do que eu encontrei, e talvez então a gente possa conversar e discutir o quanto esse material datou ou ainda mantém-se atualizado e informativo. Então, o foco empírico do estudo que eu conduzi foi sobre o modo como os brasileiros representavam esse espaço do lado de fora. Como que eles constroem um certo saber social sobre esse espaço que nós deixamos quando a privacidade do mundo de dentro é deixada para trás. Ora, todos nós encontramos na experiência do dia a dia essa representação do mundo que está lá fora, um mundo em que a gente experiencia quando sai de casa, quando pensa na rua, quando pensa nos outros, quando pensa na política institucionalizada. Quando a porta do mundo privado se fecha, tem uma outra porta que se abre. E nós entramos, então, num outro espaço, que contém não somente características físicas concretas, mas também uma diversidade de significados e de códigos simbólicos. Esse espaço impõe as suas demandas, ele não apenas precisa ser entendido e decodificado, mas, ao mesmo tempo, ele chama o sujeito social a uma série de respostas e impõe uma série de prescrições. Nós, na rua, nos comportamos de um determinado modo, nós nos relacionamos com as pessoas de um determinado modo. E nós pensamos essa esfera em que nós circulamos junto com todos os outros de uma forma determinada. Então, qual é o imaginário que emerge quando uma comunidade se defronta com os espaços potencialmente comuns a todos, aos seus membros? Como essas representações se desenvolvem e como elas reproduzem ou transformam práticas e significados historicamente constituídos. Então, como que eu pesquisei essa questão? Deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que se deu essa pesquisa. Eu dividi o problema do espaço público em dois eixos fundamentais, então, o da rua e o da política. E utilizei uma série de atores sociais como fonte de informação. Para investigar as ruas, eu entrevistei uma série de grupos sociais no Brasil. Eu entrevistei operários, classe trabalhadora, eu entrevistei profissionais liberais, estudantes, como muitos de vocês, eu entrevistei motoristas de táxi, que mais do que ninguém traduzem o universo da rua e são uma forma de se encontrar com o senso comum em qualquer lugar do mundo. Se vocês querem saber o que está acontecendo na cidade de Londres, peguem um táxi e conversem com o motorista de táxi, que vocês vão ter um pouco do espírito do que está acontecendo naquela cidade. É a mesma coisa, a gente chega em Porto Alegre, a primeira coisa que eu faço quando eu chego em Porto Alegre é pegar um táxi e entabular uma conversa com o motorista, porque na mesma hora eu já sei o que está acontecendo em Porto Alegre. Então eu entrevistei esses grupos, entrevistei também policiais e entrevistei crianças de rua.
todos esses grupos, principalmente os 3 últimos, têm uma conexão especial com a rua. Crianças vivendo na rua, crianças cuja identidade é extraída da rua. E a polícia, porque a polícia tem como função principal fazer o controle da rua, o controle da esfera pública. Eu também fiz uma análise de conteúdo dos principais meios de comunicação brasileiros. Trabalhei com uma amostra de jornais que incluíram a Folha de São Paulo, o Jornal Zero Hora, o Estado de São Paulo, o Correio Brasilense e o Jornal do Brasil. E analisei 2 seminários importantes no período, que foram a Isto É e a Veja. E, finalmente, eu investiguei o espaço da política, entrevistando parlamentares brasileiros. Eu fui para Brasília, me plantei no Congresso Nacional e pedi para que os parlamentares, os deputados federais do período, deputados federais e senadores, me contassem a história do impeachment do presidente da República. Isso se deu em 1993, logo depois do impeachment do Collor. Então, esse foi o desenho da pesquisa, por assim dizer, um retrato. E para todos esses grupos, eu perguntava sobre as ruas e sobre a política. E nos jornais e nos seminários, eu fiz uma análise de conteúdo sobre as ruas e a política. Quer dizer, o que saía, quais eram as notícias. Então, eu quero dar para vocês só um gostinho dos dados que eu encontrei, para vocês terem uma ideia. E vocês vão me dizer se muita coisa mudou. Sobre as ruas, o que eu encontrei? Vocês estão vendo as percentagens. Os principais eventos que caracterizavam as ruas no Brasil naquela época, os principais atores e as principais explicações para a situação. Os principais eventos que eu encontrei foram saques, histórias de ameaça e de medo relacionadas às ruas, sequestros, havia uma onda de sequestros no Brasil naquela época, histórias sobre crianças de rua e histórias sobre demonstrações, marchas, demonstrações políticas. Os atores principais dos saques eram a polícia e os favelados. E as explicações que se encontravam eram de que isso acontecia por interesses ocultos, que por mais que eu investigasse, não se traduziam claramente. As pessoas falavam, isso são os interesses ocultos no Brasil.